graça da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar a paz e graça da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, já havia saudado, mas não tinha colocado aqui o microfone, então voltei novamente. Eu tenho um texto aqui, irmãos, que alguém pode achar até uma repetição, mas é pela necessidade que há hoje, principalmente em algumas heresias que andam surgindo. Nós temos que ter muito cuidado e nós temos o dever, irmãos, nós que lemos as Escrituras, esclarecer aos nossos caros inscritos do canal o poder e a fidelidade que está nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, porque nós cremos que verdadeiramente a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, e depois foi colocado o nome de Bíblia, porque é um conjunto de livros, que vem da palavra Biblos, né? Ela realmente é verdadeiramente a palavra de Deus. E a nossa resposta a essa pergunta não vai determinar só como nós vemos ela como palavra de Deus, irmãos, mas vemos também a importância dela nas nossas vidas. Quando nós realmente colocamos ela em prática. Vou procurar fazer alguns vídeos menores, que eu tenho feito vídeos muito extensos, e eu tenho percebido que há poucas visualizações. Então, irmãos, o fato da Bíblia ser a palavra de Deus, irmão, nós devemos ter um respeito muito grande, embora muitos não estão respeitando, embora muitos não generalizando, mas tem aqueles que não respeitam. E Deus nos deu a Bíblia, irmãos, preparou para nós a Bíblia para nos dar exemplos, para nos deixar mais edificados naquilo que Deus requer de cada um de nós, né? Que nós vemos na Bíblia a revelação divina, a revelação sobre Deus para nós. Deus se revela através da Bíblia para nós. Se nós não tivéssemos a Bíblia, como é que nós íamos saber a respeito das coisas de Deus? Não é? É claro que existe, se nós formos olhar, irmãos, no passado existiam formas orais de transmitir a palavra de Deus. A pessoa contava para os seus filhos, os filhos contavam para os seus outros filhos, e assim ia se propagando. Mas o Senhor permitiu que fosse também criada a letra, o alfabeto, e isso deu para nós, seres humanos, uma maior facilidade de nós podermos entender e manifestar em nós a nossa fé, e Deus se manifestar a nós através da leitura ao longo desses tantos anos que nós pregamos a palavra, que outros pregam a palavra do amor, porque o termo revelação para nós significa isso, que Deus se comunicou à humanidade através da sua revelação da Bíblia. Foi aí que Deus começou a se comunicar com a humanidade, porque Deus, lógico, ele falou com Abraão em voz, falou com outros profetas em voz, mas depois, irmão, ele começou a se comunicar com a humanidade através das sagradas letras, das sagradas escrituras. A princípio, o Torá, que quer dizer a lei. Depois, para nós que somos cristãos, irmãos, nós sabemos que, embora os judeus que não são messiânicos não creem no Novo Testamento, mas nós cremos. Existem até Bíblias judaicas messiânicas de judeus que creem no Novo Testamento. Nós cremos. E a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e é a autoridade final sobre todas as questões da nossa fé e da nossa prática moral. Então nós não devemos
achar que ela só contém a palavra de Deus. E às vezes você pode dizer, mas como que você pode provar para mim que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu não vou apenas provar para você, vou mostrar para você que se você começar a ler a Bíblia, talvez você não tenha esse hábito, você vai descobrir por você mesmo que o que está escrito na Bíblia são evidências daquilo que está acontecendo hoje, na atualidade. São coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Eu não quero nem falar daquilo que já passou e daquilo que já aconteceu no mundo, mas entrando na atualidade nós já começamos a entender, compreendendo que a Bíblia, ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Pode haver alguma diferença de tradução? Lógico que pode, porquanto nós temos uma língua, outro tem outra língua, tem palavras que não dá para traduzir de uma língua para outra. Você basta procurar algum professor aí que entenda bem. Eu não sou professor, ele vai te explicar. Até mesmo aqui em Portugal tem palavras que se eu falar lá no Brasil eles vão chamar. Vou falar que eu estou falando palavrão, irmão. Porque não tem lógica eu falar uma palavra aqui no português de Portugal, no Brasil, talvez eles não vão saber nem o que é. E aqui, se eu falar uma palavra, tem palavras aqui que se eu falar palavras de lá, que também é língua portuguesa, e eu falar aqui, que também é língua portuguesa, eles vão achar que eu estou falando coisas obscenas. Então nós temos que entender tudo isso, irmãos. Temos que entender que nós temos que observar essas coisas. Não há dúvida nenhuma que a própria Bíblia, ela afirma, a própria palavra, a própria Escritura afirma verdadeiramente que ela é a palavra de Deus. E a gente pode ver isso claramente se nós observarmos no versículo, como em 2 Timóteo 3, 15 e 17, que diz: desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha, isso foi Paulo que escreveu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta, quer dizer, ela é apta para corrigir, para ensinar, para repreender, enfim, para nos dar a educação da justiça que nós devemos ter, que Deus nos dá, e que para nos fazer também perfeitos em palavras, habilitados para uma boa obra. Porque a nossa salvação, ela vem pela fé, mas, irmão, salvação ela é dada a cada um de nós pela fé em Cristo Jesus, ou em Yeshua HaMashiach, se você for judeu e estiver assistindo o meu canal, porque eu sei que tem judeus messiânicos que veem o meu canal, certo? Então, por isso que eu falo. Então, preste bem atenção, irmãos. A fé sem obras, ela é morta. Aí você vai me dizer, então precisa da obra para se salvar. Quando você recebe Jesus Cristo, você aceita Ele pela fé, é lógico que automaticamente a fé vai gerar em você obras de cristão. Aí você vai ter caridade, amor, você vai ter compaixão, vai querer ajudar o próximo, porque aquelas obras fazem parte da construção da tua fé, daquilo que foi edificado dentro de você pela palavra da fé. Por isso que se você tem a fé, você diz que tem fé, mas você não produz a obra de Cristo, você tem fé em quem? Aí a sua fé é morta, porque você não está produzindo aquilo que Cristo Jesus ensinou. Então, a fé produz a salvação e a salvação em nós nos faz também produzir boas obras. Não são as obras que salvam, mas a fé faz nós produzirmos boas obras. É como se nós tivéssemos, como se a fé fosse o motor que funcionasse dentro de nós
e ativasse em nós o desejo de fazer a caridade, o bem, o amor, de ser compassivo. Quando a fé não mexe conosco nesse sentido, então nós não temos, irmãos, obras. Não temos obras nenhuma. Não tendo obra porque a fé não está funcionando. Então também não temos fé. Então a fé que nós temos é em outra coisa totalmente diferente, que não é Cristo e não faz nós produzirmos obras de cristãos. É muito claro de entender isso, irmãos, e muitos se complicam tanto, irmãos. Então, a Bíblia testifica a sua origem divina. Não há necessidade de nós ficarmos batendo muito a respeito disso, irmãos. Imagine, irmãos, a Bíblia está escrita, ela foi escrita, irmãos, há quantos anos já que temos, quantos autores que foram usados por Deus para escrever as Sagradas Letras. E vejamos que ela subsiste até hoje. Vejamos que esses autores, eles também tinham profissões diferentes. Eles não eram escritores. Eles não tinham o domínio sobre a escrita. Muitos deles até, irmãos, nem escreviam. Não sabiam nem ler. Eles ditavam e tinham seus escribas. Então eu acredito que, irmãos, não há necessidade de eu entrar muito nesta questão. A Bíblia fala da vinda do Messias, quer dizer, de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é, irmãos, um livro que deve ser respeitado. E infelizmente, irmãos, muitos estão fazendo pouco da Bíblia, desmoralizando a Bíblia, num sentido em que dizer que ela contém, ou que a palavra que nós ouvimos, ela tem que ser aquela palavra que sai de cima de um púlpito, de uma tribuna, enfim. Nós não vamos dizer que Deus não possa se usar de um profeta, de um pregador, porque Ele está tirando, irmãos, a semente. Lembra da parábola do semeador? Da onde ele tira a semente, o semeador? Do seu alforge, ou do seu, não sei como é que chama, do lugar que tem a semente. E você tira a palavra que você vai exortar da onde? Da Bíblia. Você não vai ler outro livro para exortar. Então, irmãos, tenhamos cuidado, irmãos, porque muitas profecias feitas por outros profetas, que eu não vou citar nomes aqui, que tem até livros, e eu não estou aqui para competir e nem para fazer competição, profecias falharam, mas as profecias bíblicas, elas nunca falharam, irmãos. E nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo dia a dia. É evidente que tudo isso que nós estamos vendo, não vamos dizer que esta guerra seja de Gog e Magog, mas não deixa de ser, irmãos, um traçado, irmãos. Não deixa de ser um alerta para a humanidade o que nós estamos vendo. Certo? Yeshua sempre deixou claro, irmãos, que haveria de se manifestar estas coisas. Eu não posso afirmar para ninguém que agora, que por causa dessa batalha que está tendo na Ucrânia, na Rússia, é o final do mundo. Eu não posso, mas eu posso dizer que é o princípio de dores. Isso daí nós já estamos vendo a terra gemendo há muito tempo. Então, irmãos, vamos dar a honra a quem merece honra, que é Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e Ele mesmo, Yeshua mesmo disse, irmãos, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Certo, irmãos? Então, observamos que o Senhor Jesus, Ele poderia ter dito de uma outra forma. Ele poderia ter dito, examinai as Escrituras, porque contém nelas aquilo que testifica de mim. Mas não, ela disse que era para nós examinarmos.
que é uma irmã me mandou um trecho e que fala a respeito mais ou menos desse assunto, e está aqui esclarecido. Não devemos menosprezar as Sagradas Escrituras, porque, irmãos, eu já vi muitas maravilhas, muitos milagres através das Sagradas Escrituras, certo, irmão? E existem coisas que se a gente contar, muitos até não acreditam, mas nós vamos parar por aqui porque eu vou fazer vídeos menores hoje. Então creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, leia a Bíblia, exorte a si mesmo lendo a Bíblia, que a Bíblia seja respeitada e que não haja nenhuma contradição entre você e o que está escrito. Quando você não entende alguma coisa, irmãos, tem coisas que a nossa mente humana é incapacitada, é muito limitada e nós não conseguimos realmente, por mais inteligência, por mais que você ache de teologia, porque a teologia muitas das vezes, irmãos, ela é contraditória àquilo que está escrito. Nem todo teólogo concorda com algumas coisas. Eu não sou teólogo, mas eu examino as coisas conforme o que está escrito e conforme a experiência que Deus tem me dado. Eu tenho 58 anos, me sinto jovem ainda. Alguém pode me chamar de velho, mas eu ainda me sinto jovem, embora muito enfermo. Mas eu acredito que dentro daquilo que Deus me colocou na minha mente, no meu coração, é útil para alguém ouvir. Eu creio, não é? Embora o meu canal seja tão pequeno, não tem muito assim, não sei editar vídeos, mas eu creio que pode ser útil para algum irmão e também irmã. Deixa aí embaixo se é útil para você, para mim continuar fazendo vídeo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu estou fazendo isso, mas ninguém está valorizando. Ok, irmão? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, na graça do nosso eterno Deus. E que o Senhor Deus reine sobre nós para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.